Seja bem-vindo ao resumo da novela Apocalipse de terça-feira, 23 de julho. Inscreva-se no canal e deixe seu like. No galpão todos acordam com calor e percebem o fogo. Eles entram em desespero tentando abrir a porta, enquanto Zé Bento diz que chegou a hora deles irem para outro lugar, e ele vai guiá-los. O Guto tenta ligar para seu pai e descobre que tá sem o telefone. Zé Bento diz que se livrou dos aparelhos. Natália recebe um telefonema avisando que o galpão está pegando fogo. Ela liga para o César e todos saem correndo. Henrique mente para Estela dizendo que sua mãe está doente, e ele está indo até lá. Estela pede que ele traga ela para ser cuidada no hospital. Na mesma hora Natália liga para ele avisando que o galpão está pegando fogo. Ângela chega em casa falando do fogo, e o pastor se levanta para correr. Laudir diz que sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Por causa de tanta heresia, o pastor a repreende dizendo que Deus não age assim, e ele vai tentar salvar vidas. Zé Bento faz um discurso dizendo que ninguém vai morrer e todos vão renascer. Todos se abraçam a ele e morrem queimados. Guto e Thalita se abraçam, ela desmaia, e César junto com o bombeiros entra e resgata os dois. Estela em pânico agradece César por salvar sua filha. Já Henrique manda Felipe se colocar no lugar dele, que é assunto de família, dar uma olhada para César e vai embora. O pastor volta para casa se lamentando porque muitos jovens morreram. Quanto engano, quantas almas perdidas. Henrique chora com Natália dizendo que é a segunda vez que quase perde Thalita, e já perdeu o filho, e mal viu ela crescer. Ele pede desculpa à filha. César fala para Felipe que Guto está bem, mas vai ficar em observação. Felipe diz que ele acabou de salvar a vida do filho. Noah consola Dila no hospital, e diz que ele fez muito em cuidar da Joyce nos últimos minutos de sua vida. Dila pede que ele volte para sua família, que ele já fez muito por ele. Noah resolve levá-lo para sua casa, e diz que ele tá precisando de calor humano, e da sopa de sua mãe ele aceita. Melina e Brenda fazem compras para HD e ele desfila para elas que gostam. Noah chega em casa com Dila e na hora que Gideon se apresenta, ele apenas olha para Noah, se sente mal, senta e recebe um copo de água. Na mesa do jantar, Gideon pergunta o que Dila está fazendo em Jerusalém. Ele fala que nasceu lá, e sua carreira o levou para Nova York. Ao ser perguntado se tem filhos, ele fala que teve um menino. E Marta pergunta por que ele está lá depois de tanto tempo. Ele olha para Noah e diz que estava com saudade de alguma coisa que ele e Joyce não tiveram. Benjamin fala para o tio que parecia gato e rato, e mesmo assim ele sente falta disso. Passava tão pouco tempo com o Zoe e ainda discutia. Yuri pergunta se a felicidade existe. Benjamin me fala que não sabe, mas Zoe dizia que ele só ia ser feliz quando conhecesse Deus. Yuri cai na gargalhada e diz que é balela. Benjamin continua falando em Deus e dizendo que tinha alguma coisa forte, não podia ser mentira. Yuri fala grosso com ele e manda ele parar. Diz que ele é uma mente brilhosa e o mundo precisa dele, e que ele não enlouqueça. Zoe se lembra de Benjamin e agradece a Soraya pelo carinho, mas diz que tem que voltar. Precisa avisar para ele que ela está viva, ela não pertence àquele mundo. Bila agradece, diz que Noah fez muito pela Joyce dele. Ele sai, e nas ruas de Jerusalém ele chora. Adriano vai até a igreja e diz para o sacerdote que vai ter uma conversa com ele séria. Adriano fala com ironia com o sacerdote, e pede que ele cuide de Glória, que é como uma mãe para ele. E diz que se alguma coisa acontecer com ela, o causador desse infortúnio pagará caro. O sacerdote diz que vai fazer de tudo para cuidar dela. Adriano volta para casa e Glória diz que ele não deveria ter feito isso, pois ele não conhece o Stefano, ele é inteligente e vingativo. Ela diz que tem que fugir de Roma, e assim que souber para onde Vitório vai ser mandado, é para lá que ela vai. No dia seguinte acontece a consagração de Vitório, e lá está na primeira fila Glória e Adriano. Isabela volta para casa, e comemora com os pais o jantar à noite, e diz que vai ser especial. Ricardo vai até Benjamin, pergunta se ele aprova o seu casamento. Benjamin diz que quem tem que aprovar é Isabela.
e confirma sua presença pois está com saudade da irmã. Ricardo diz que também foi ali para falar de negócios, e pede para acrescentar mais um item na lista de muitas coisas que eles têm para fazer. Quer um exército de robôs. Dila procura Gideon na loja, e diz que a enfermeira procurou ele e sua mulher, e disse que o filho deles não morreu. Gideon começa a mudar de cara e pergunta o que ele está dizendo. Dila diz: eu sou o pai do bebê que o Senhor pegou para substituir o seu que morreu, eu sou verdadeiro pai de Noah. Guido manda Dila ir embora de sua loja, e Dila diz que não adianta. Noah já entrou na sua vida, ou melhor, voltou, e que ele tem uma testemunha, não adianta ele querer negar, e nada escapa aos olhos de Deus. Gideon se desespera e confessa. Pergunta o que ele queria que ele fizesse. Tamar estava esperando um filho temporão, um presente de Deus, e ele não pensou em ninguém, só na esposa. Não quis machucar ninguém. Dila diz que entende as palavras dele, mas este bebê tinha uma vida para viver com outros pais, e eles nunca mais foram mesmos. Se arrastaram com o peso dessa tragédia, e hoje enterrou Joyce sem ela rever o seu filho. Ele diz que ele tem o direito de abraçar Noah como filho, e Noah tem o direito de saber quem são seus pais. Gideon pede que ele não conte, pois Tamar não vai suportar. Termina a consagração de Vitório e Adriano conversa com o sacerdote. Eles vão para Nova York para o jantar de noivado de Ricardo com Isabela, e Ricardo é sarcástico com ele. Glória conversa com Vitório e diz para eles manter a discrição. Pergunta para onde ele vai. Ele diz que vai para o Rio de Janeiro amanhã mesmo. Ela acha longe, dar um abraço nele, e diz que nada vai separar os dois. Glória sai com Adriano. O sacerdote pergunta para Vitório o que Glória disse no seu ouvido. Vitório fala que ela disse que vai estar sempre ao lado dele, em espírito. O sacerdote diz que é bom que Glória entendeu o que é melhor para ele. André fala toda a verdade para Ricardo sobre o projeto. Ele gosta da ideia, e Benjamin tenta amenizar a situação. Depois que Ricardo sai, Benjamin chama a atenção de André e pergunta se não foi claro o suficiente. Não é para criar expectativa no Ricardo. André diz que não entende por que ele está mentindo. Ricardo é sócio dele. Benjamin pergunta se ele tivesse que escolher-se leal, ele seria a ele ou a Ricardo. André se irrita dizendo que achava que a lealdade dele era inquestionável. Fique com Deus.